semana, nos dias 11 e 12 de julho, a Estação Espacial Internacional passará sobre o estado de São Paulo. Estes serão os 2 melhores dias do mês para observá-lo, com uma velocidade de aproximadamente 27.600 km por hora, altitude de cerca de 450 km, orbitando a Terra cerca de 15,5 voltas por dia. Estes serão os 2 melhores dias que poderemos fotografá-la ou até mesmo filmar a sua passagem sobre o nosso estado de São Paulo. Consultando o site Heavens Above, podemos verificar os detalhes das passagens do dia 11 e do dia 12 de julho. Antes de fazer a pesquisa, configure o local de onde você está fazendo a observação. No meu caso, eu acrescento várias cidades para fazer pesquisas e também coloco o local de onde eu moro, que é Rio Claro, São Paulo. No dia 11 de julho, teremos então a passagem da ISS começando às 18h49. A ISS surgirá basicamente no azimuth 226 graus SO, em que poderemos começar a visualizar o seu brilho depois de 1 ou 2 minutos, quando ela atinge uma altitude relevante em relação ao observador local. Porque não adianta você começar a verificar esta observação logo a 0 graus de altitude, porque você não vai enxergar nada. A partir basicamente de 10 graus, podemos verificar o início da sua visualização. E neste dia 11, teremos a altitude máxima às 18h53 com 52 graus. Aqui dá para verificar a trajetória da ISS, começando por volta das 18h49, fazendo a sua passagem até as 18h58. Então teremos basicamente cerca de 10 minutos para fotografá-la ou filmar. Agora vamos voltar aqui. O dia 12, a magnitude será melhor para visualização e fotografia, porém a passagem começa por volta das 18 horas, tendo seu término às 18h11. Também basicamente cerca de 10 minutos para fazer o registro da ISS. No dia 12 ela nasce por volta das 18, já no azimuth 217 graus SO, atingindo a altitude máxima às 18h05 com 66 graus. Uma ótima altitude para fotografá-la, pois é o momento em que atinge o zênite e ideal para fazer o registro da ISS, em que a magnitude aparente atingirá o seu máximo do dia dessa passagem, menos 3,8 de magnitude, e consiste em um brilho muito intenso, um pouco menos do que o planeta Vênus, que está sendo visível agora antes do Sol nascer. Muito bem, então essas duas passagens que nós verificamos agora, elas são basicamente para as cidades de Rio Claro, São Paulo e maior parte do estado de São Paulo. Outros estados você tem que configurar a sua localização, né? Porque cada local que você está observando tem os dados diferentes desta passagem. Simulando esta passagem da ISS pelo programa Stellarium, podemos verificar onde ela surge no horizonte para o observador local. Importante de simular a passagem pelo Stellarium também é colocar o seu local de observação. Neste caso, eu configurei para Rio Claro, São Paulo. Ele dá até o dado da altitude em relação ao mar, que aqui é 617 metros acima do nível do mar, e o horário, que eu sigo o meridiano de Greenwich UTC-3, que é o horário de Brasília, basicamente. Eu travei aqui para as 18 horas e eu estou verificando que ela já está surgindo aqui, que é o momento exato que ela nasce para onde eu estou fazendo esta simulação. Esta coordenada de onde ela está nascendo é a coordenada de azimuth 217 SO. O SO é porque é uma coordenada que está entre o sul e o oeste, que é o sul-oeste. Já a coordenada azimuth, você começa a contar a partir do norte, indo para o leste é 90 graus, o sul é 180
e o oeste é 270 graus. Voltando para o norte novamente, é 360 graus ou zero. Então, quando você verificar o azimuth entre 180 e 270, é a coordenada entre os pontos cardeais sul e oeste. Aqui, então, agora eu vou acelerar um pouquinho e verificar o início da passagem. Vai ser sempre basicamente indo na direção em que a Terra tem o seu movimento de rotação, que é de oeste para este, oeste para leste. Falei este, né? Porque a gente está acostumado a ler as cartas astronômicas com a coordenada este, né? Mas é leste, né? É a mesma coisa. Então aqui eu tenho, vou voltar aqui um pouquinho. Eu tenho sempre o movimento da estação espacial de oeste para leste, que é basicamente o sentido de rotação da Terra. A estação espacial, como eu disse no início do vídeo, ela tem uma altitude em média de 400, 500 até 600 km ela atinge, e um dado muito interessante é a sua velocidade. Ela orbita a Terra cerca de 15 vezes por dia. Então ela dá cerca de 15 voltas por dia em torno da Terra. E a sua velocidade é altíssima, cerca de 27.600 km por hora. É uma velocidade realmente muito alta, né, em relação ao que a gente está acostumado no cotidiano. Então, um dado interessante também desta passagem do dia 12 de julho, de domingo, será que ela vai transitar através da constelação do Cruzeiro do Sul. Vou ampliar aqui para vocês verificarem. Vejam só, ela vai passar na frente da constelação do Cruzeiro do Sul. Então a gente chama isso de trânsito pela constelação ou passagem através da constelação do Cruzeiro do Sul. Isso é muito interessante. Algumas vezes eu já vi filmagens da estação espacial transitando pela Lua, né, o nosso satélite natural, e até mesmo pelo Sol. São imagens muito difíceis, né, de serem capturadas por celulares, né? Você tem que acoplar o celular no telescópio para poder aproximar o Sol ou a Lua para registrar esse trânsito da ISS sobre o nosso satélite natural ou até mesmo sobre a nossa estrela. Então, esta passagem do dia 12, teremos uma magnitude máxima de aproximadamente menos 3, deixa eu aqui acelerar, né? Aqui ela passando pela constelação do Cruzeiro do Sul. Vou acelerar um pouquinho e ela atingir a magnitude mais brilhante. Vai ser em torno de 3,5, né? Menos 3,5 de magnitude. Porque a magnitude aparente de um astro, quanto menor o número, mais brilhante ele é. Tá? Então, aqui se fosse magnitude menos 1, a magnitude menos 3 seria mais brilhante que a menos 1, pois o menos 3 é um número menor que o menos 1. Muito bem, então a ISS surge no azimuth 217, que é entre os pontos cardeais sul e oeste, é a coordenada sudoeste. Agora deixa eu voltar e fazer a sua passagem. Ok, vamos lá ela passando, passou pelo cruzeiro, atinge um brilho máximo e terá o seu ocaso por volta das 18h10. Então, é uma passagem longa, dá para fazer um registro muito bacana da ISS nessa passagem, porque ela atinge a altitude máxima para o observador local, ou seja, em torno de 66 graus. Então, as melhores passagens do mês, ela atinge uma altitude considerável. É por isso que em cada região do Brasil, em cada cidade, estado, as passagens são diferentes, né? E você tem que buscar pelo Heavens Above e aí consultando o estelário, a altitude que ela passa e verificando a coordenada azimuth e os pontos cardeais, aprendendo a calcular essa coordenada para você ficar de olho na posição exata de onde ela surge no horizonte para o observador local.
Então, é muito importante você trabalhar com o seu local de observação. Porque se eu configurar aqui para outros estados, eu não vou conseguir observar a ISS. Eu vou ter que configurar o meu local de observação e pesquisar no Heavens Above, também com a configuração do local, para verificar a passagem exata da ISS e poder registrá-la. Então isso é muito interessante e com isso você aprende coordenadas astronômicas, pontos cardeais, altitude, uma geometria basicamente. Por isso que é importante esse modelo de pesquisa e consultar e praticar esse tipo de observação. E um detalhe importante, esta observação é feita sem o auxílio de equipamentos ópticos, o que é muito importante, porque nem todo mundo tem acesso a um telescópio para praticar esse modelo de observação, e a ISS também nem dá para observar pelo telescópio, não dá para acompanhar ela, porque a sua velocidade é muito alta. Então vamos torcer para que esta simulação eu fiz basicamente da cidade de Rio Claro, São Paulo. Todo o estado de São Paulo vai ter uma boa passagem este final de semana, basta você verificar a sua configuração de onde você está e ver o momento exato para observar. Então vamos torcer para o tempo colaborar. Aqui aparentemente neste sábado e domingo o tempo vai estar legal e a gente vai fazer o registro. Eu vou fotografar a ISS e aí vou postar no meu Instagram e no Facebook. O Instagram é @Fabrizio com 2Z _Monteso com 2Z e o meu Facebook é /Astronomia Fundamental, em que eu escrevo sempre lá, coloco efemérides, fenômenos astronômicos e muitas outras coisas. Então é isso aí, pessoal. Vamos aguardar então essa passagem deste final de semana e poder registrar esta situação muito interessante que a gente estuda várias coordenadas e é muito bacana de realizar esse tipo de observação com os amigos, com a família. Nesse caso a gente não está podendo reunir muitas pessoas, então você reúne seus familiares, as pessoas próximas que moram com você, para poder visualizar a passagem da ISS.